estava prometido, vamos cumprir. Connosco já temos o André Ferreira, o Francisco Gomes, os nossos dois jovens politicamente incorretos, para levar a cabo a sua liberdade de expressão. Rapazes, bom dia, bom trabalho. Bom dia, Maria João, bom dia a todos os ouvintes da Terra Nova, bom dia também a ti, Francisco. Vamos mais uma semana aqui em direto e começar o nosso programa com os habituais pontos prévios e, infelizmente, um ponto prévio um bocado mais infeliz. Vamos falar então do falecimento, neste caso, de Joana de Barros Batista, a mulher que participou na criação do primeiro mecanismo oficial para a igualdade entre mulheres e homens em Portugal. Infelizmente deixou-nos ontem, no passado do domingo, em Lisboa, aos 88 anos. Em novembro de 2021, Joana de Barros Batista tinha sido condecorada com a Ordem da Liberdade pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, devido também a este empenho na defesa pelos direitos das mulheres em geral e das portuguesas em particular. Portanto, fica aqui então esta nota de pêsames a todos os familiares e amigos de uma senhora, de uma pessoa que sempre lutou para que houvesse igualdade desde muito cedo, neste caso, comparando todo este movimento e toda esta luta que está a acontecer atualmente. Esta senhora Joana de Barros Batista lutou desde muito cedo e, portanto, é uma senhora que nos deixa com uma luta enorme, com um trabalho bastante bom, com muito mais para fazer, obviamente, mas no final de tudo, os pêsames então a todos os familiares e amigos para uma senhora muito importante, não só para Portugal, mas também para todas as mulheres, em particular no mundo. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia André Ferreira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. A Joana de Barros Batista foi uma pessoa que deixou um legado claro em Portugal, um legado indiscutível em Portugal. Eu faço aqui um meia-culpa de não a ter conhecido antes de ter tido contacto com esta notícia, ou pelo menos não ter conhecido e não saber o nome dela antes de ter contato com essa notícia. A culpa também é minha, se calhar devia investigar mais a história do movimento de luta pela igualdade em Portugal, mas também se calhar aqui repensar um bocadinho, se calhar na escola também convinha, e nas aulas de história também se convinha falar um bocadinho destas pessoas e destas personalidades que fazem parte da história de um Portugal diferente. Não é a história de um Portugal tão antigo quanto isso, mas é chamada a história de ontem do mundo, ou como diria uma antiga professora de história minha, de hoje de manhã do mundo, que é o que ela costumava dizer quando era assim tão próximo. Mas com certeza, mais uma vez, e fazer aqui as minhas palavras de André, que é dar os pêsames e os sentimentos a toda a família. Joana de Barros Batista, uma grande personalidade que infelizmente nos deixa. E depois aqui passando também para outros pontos prévios, aqui duas notas. A primeira nota, uma nota de... mais à frente vamos pegar também neste tema da diversidade, mas é um caso que aconteceu em Portugal e que suscitou algumas dúvidas no Parlamento. O caso trata-se da DGS, a Direção-Geral de Saúde, que fez um questionário online em relação à menstruação e referia-se a pessoas que menstruam. Entretanto, o PSD perguntou porque é que não se referia unicamente a mulheres e instalou-lhe uma mini confusão que basicamente não levou em nada. Entretanto, o Bloco de Esquerda questionou o Governo se vai fazer-se pelos padrões mais avançados de igualdade, referindo-se a isto, pessoas que menstruam, uma vez que homens que fizeram a transição sexual, homens que fizeram a transição sexual, ou seja, anteriormente eram mulheres, homens trans, podem ser considerados e ainda podem menstruar. É muito simples. Se este é o termo mais correto, eu acho que, sem dúvida, em relação à linguagem de igualdade, há alguns pontos que eu acho que é um bocadinho longe daquilo, pelo menos eu ainda não consigo que me explicasse muito bem, por exemplo, a relação da linguagem neutra, mas isso é um caso específico meu, talvez um dia receba essa justificativa, mas este termo parece-me um termo bastante aceitável, completamente lógico, sem nenhum tipo de problemas, e sinceramente o PS, a única coisa que conseguiu fazer com isto, o PSD, enfim, questionou porque é esse o trabalho, mas o objetivo era do PSD, como foi feito na pergunta, que era de não causar confusão às pessoas ou não causar grande alarde social. Este alarde social que deve ter acontecido provavelmente na sede do PSD, porque ninguém sabia disto. Aliás, as pessoas terão entrado em contacto, mas a grande parte da população provavelmente não teria tido em questão esta questão. Às vezes falar um bocadinho mais
dá este tipo de coisas, por isso, mais uma vez digo, não há assim nada grave e não parece este termo muito grave. E o outro ponto, falamos das eleições na Venezuela. Nicolás Maduro, ao que parece, terá vencido as eleições presidenciais com 51,2% das unidades, e que, ao contrário do seu concorrente, no entanto, ficou com 44,2%, o concorrente é Edmundo Gonzalez, no entanto, tendo em conta outros que se candidataram à vitória, está a mais de 100%. O total global avançado pelo Conselho Eleitoral venezuelano dá mais de 100%. Enfim, eu vi um bocadinho do discurso de vitória do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e realmente é um país livre, independente e diferente de todo o mundo, porque é o único país em que, pelos vistos, eleições dá mais de 100%, que é uma coisa muito única. A oposição rejeitou os dados e diz que Edmundo terá vencido com 70% dos votos, queixando-se mais uma vez de fraude eleitoral na Venezuela, que é o pão nosso cada dia. Estes dados são muito esquisitos. Há fraude eleitoral ou não? Eu não posso dizer, mas é muito estranho haver anúncios que dê mais de 100%. Também aqui houve diversos casos daquelas movimentações estranhas à última da hora, que mudaram um bocadinho aqui a regra do jogo, logicamente, em favor do regime venezuelano, e diversos países da América Latina e do mundo, mas nomeadamente da América Latina, já reagiram exigindo a verificação independente e imparcial das eleições. Portugal também já reagiu dizendo que se deve respeitar o resultado eleitoral, mas também deve haver essa verificação independente e imparcial. Vamos lá ver o que é que acontece. Neste momento asseia-se muito na resposta ali da América Latina da posição do Brasil e da Colômbia, que ainda não o fizeram. As eleições foram ontem, por isso os resultados começaram a sair para nós aqui mais depressa, hoje já pela manhã, por isso vamos lá ver o que é que vai acontecer. Com certeza teremos nos próximos dias muito que falar sobre esta Venezuela que, recordo, é uma ditadura e que se calhar convinha pensar em ser uma democracia. Quem sabe que não seja isto o início do fim do regime venezuelano. Sim, relativamente ao primeiro ponto para ver que o Francisco falou, neste caso, concordo a 100% com aquilo que o Francisco disse. A expressão pessoas que menstruam acaba por ser a mais correta relativamente ao tópico da menstruação. Relativamente às eleições da Venezuela, essa percentagem acima dos 100% faz-me lembrar um vídeo de uma senhora numa emissora norte-americana, que dizia que a matemática é racista. Provavelmente a Venezuela adotou esse sistema e acha que a matemática é racista e decide então fazer das eleições acima dos 100%. Eu li aqui agora, há cerca de uma hora, uma notícia sobre o candidato da oposição na Venezuela, que obteve 70% dos votos, pelo menos afirmou Maria Corina Machado, que é a candidata da oposição, neste caso, a Nicolás Maduro. Não, desculpa, André. O candidato da oposição é o Edmundo. A Maria Corina Machado devia ser a candidata da oposição, só que foi proibida de se candidatar naquelas uma coisa chamada eleições. Uma coisa chamada eleições, e uma daquelas medidas que só resistem a regimes em que democracia é uma palavra muito bonita, mas hoje não percebem muito bem como é que isso funciona. Nem sabem escrevê-la, mas pelo menos esta notícia diz que obteve 70% dos votos. A ser verdade ou não sei, porque, como o Francisco disse, o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano deu a vitória ao Nicolás Maduro. Vamos lá ver nas próximas semanas o que é que vai acontecer. A verdade é que vai correr muita tinta. Nós provavelmente vamos trazer este tema mais vezes, pelo menos para a próxima semana vamos trazer, mas esperar que tudo se resolva pela Venezuela e esperar que a democracia acabe por vencer no final de tudo. Relativamente ao último ponto prévio, antes de passarmos para o tema, a emissora da televisão Eurosport retirou um comentador da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, depois de ter feito um comentário sexista durante a competição de natação. Isto aconteceu com um comentador estrangeiro, não tem nada a ver a nível nacional, mas Bob Ballard, não sei se é assim o nome do senhor, fez um comentário sobre as nadadoras australianas depois destas terem ganho o ouro na prova de estafetas 4 por 100 metros livre feminina. A competição, neste caso a competição, sim,
assim, aconteceu no sábado, e enquanto as atletas saíam do centro aquático, o comentador, neste caso, referiu bem, e passo a citar, bem, as mulheres ainda estão a acabar, já sabe como são as mulheres a andar por aí a fazer maquilhagem. Isto acabou por não cair bem com a comentadora que estava ao lado deste senhor, que acabou por achar ultrajante aquele tipo de comentários, e eu acabo por fazer minhas as palavras desta senhora. Acho que acaba por ser um bocadinho ultrajante este tipo de comentários ainda existir em plena televisão, neste caso a nível internacional, mas poderia acontecer também a nível nacional. Aqui a Eurosport a ter uma atitude positiva, a referir num comentário exatamente esta situação que foi bastante errada, e esperar obviamente que todas as pessoas relativamente a este tipo de ações ou comentários ou outras coisas que acabem por acontecer, acabem por ter exatamente o mesmo final que este senhor teve, é serem afastadas exatamente dos seus postos, não só a nível do documentarismo, neste caso, mas relativamente a tudo e mais alguma coisa, serem afastadas dos postos e dar lugar, obviamente, a quem de direito deve falar e quem tem melhor também discurso para falar. Portanto, aqui é um bocado triste ainda ver pessoas com este tipo de mentalidades, mas no final de tudo, a Eurosport bem a fazer então a tomar este tipo de decisão. Sim, bem, Eurosport, aqui não há muito mais a dizer sobre isso, não que é uma decisão correta, são coisas que não se podem dizer. Uma pessoa no exercício da sua função profissional não pode fazer este tipo de comentários. Este tipo de comentários é para fazer, quer dizer, não se deve fazer todo, mas este tipo de comentários a serem feitos é para ser feitos em casa, só para ser feito, desculpa Francisco, na esplanada, na tasca, quando já estamos com uma babadeira em cima. Sim, isso são feitos à partida, não será assim que trabalham no Eurosport, e por isso o Eurosport a agir e bem. E vamos passar para o tema desta semana. Vamos falar da polémica que está em torno da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. Dos Jogos Olímpicos de Paris, que começou, a cerimónia aconteceu na sexta-feira, acho eu, se não estou em erro, e que... Foi na sexta-feira, sim. E que o caso está numa de pessoas que identificaram uma representação com pessoas drag queens, que seria a representação da Última Ceia. Entretanto, membros da organização e a pessoa responsável pela organização veio dizer que não se tratava do quadro da Última Ceia, mas sim a representação de outro quadro, a Festa dos Deuses, daí ter aparecido o deus grego Dionísio. Esta justificação aparece ali no sábado, no entanto, aliás, há estas declarações que acontecem ali no sábado, no entanto a justificação aparece no domingo, com também o comitê organizador, entretanto, a pedir desculpa às pessoas que se sentiram ofendidas por este quadro, ou seja, pessoas que interpretaram aqui o quadro como sendo o da Última Ceia. Antes de irmos, eu gostava de dizer aqui uma coisa que toda a gente sabe, que eu sou uma pessoa católica e que, como é lógico, tem talvez uma sensibilidade maior para este tema, e quem olha diretamente para aquilo pode sim reconhecer, e a abertura assim da interpretação de que se trata ali da Última Ceia, toda a gente sabe, inclusive o próprio comitê organizador, senão não tinha pedido desculpa. A verdade é esta, tendo em conta as declarações que foram tidas e o contexto do comentário, não teriam pedido desculpa se não percebessem que podia sim haver essa interpretação. Inclusive o André, eu vou aqui a revelar aos bastidores, mandou uma imagem a dizer: tu sentes-te ofendido. Ponto número 1, eu não me sinto ofendido com esta encenação como católico. Não sinto. É uma encenação, mesmo que fosse da Última Ceia, é uma encenação normal, tranquila, que foi assim que foi feito. Eu acho, no entanto, que não é uma encenação para ser feita uma cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, porque não se pode andar, como foi muito bem comunicado durante toda a cerimónia, de diversidade, de integração. Aliás, como o próprio idealizador da cerimónia explicou que era o objetivo, a questão do amor, a questão da igualdade, a questão da ligação entre povos é extraordinária. Quando se faz uma representação que claramente pode dar a ideia que é da Última Ceia, porque nem as pessoas conhecem muito mais o quadro da Última Ceia do que o quadro da Festa dos Deuses. Nem toda a gente iria fazer esta ligação ao segundo. Faria muito mais fácil a ligação à primeira, e claramente quem organizou sabia isso. Não podem estar... Porque abre esta hipótese, e abre a hipótese de uma sátira a uma religião que faz parte da cultura de milhões de pessoas pelo mundo e faz parte da cultura de centenas de atletas olímpicos.
piadas e sátiras sobre culturas, ainda por cima coisas tão profundas da cultura como isso, pode acontecer e deve acontecer. Aliás, em piadas sobre Deus, não se pode fazer piadas sobre Deus, pode-se, o próprio Papa já disse, pode fazer piadas sobre Deus. E eu rio-me de algumas, eu não tenho nenhum problema de as fazer, e não tenho nenhum problema de ver, e aliás, já defendemos aqui diversos casos ligados com piadas sobre Deus e sobre a religião, em que nós defendemos aqui, inclusive a própria religião católica, e que nós defendemos aqui os próprios autores das piadas. A questão é o sítio onde é feita. Tendo em conta a mensagem passada da cerimónia dos Jogos Olímpicos, não pode, ou pelo menos não devia acontecer. É uma contradição, é algo... Eu não acho que é algo grave, é algo que poderia ser evitado, causa uma confusão absolutamente sem necessidade, numa cerimónia que eu acho que foi espetacular, aquele momento do espírito olímpico a cavalgar sobre o Sena, a tocha olímpica, uma das mais bonitas, na minha opinião, podia ter acontecido. Os Jogos Olímpicos são um evento político, mas são um evento político que tem que ter algum cuidado da forma como se representa, exatamente por ser isto da ligação entre povos. Podia ter sido evitado? Eu acho que sim. E, para concluir, dizer que não me senti ofendido, acho que foi o sítio errado para se fazer isto. Se isto tivesse sido feito numa peça artística, numa peça artística, nem digo numa manifestação, numa peça artística, e tivesse dado polémica, eu estava do lado dos organizadores. Aqui é muito mais complicado. E é isto que eu tenho a dizer sobre este tema, e sigam a ver os Jogos Olímpicos, também não acho que seja coisa para boicotar os Jogos Olímpicos, que é algo que podia muito bem ter sido evitado pelos organizadores, não o foi, agora é criticar, já acabou crítica, já passou, já pediram desculpa, vamos em frente, e que sejam uns bons Jogos Olímpicos e que Portugal traga as medalhas todas. Sim, muito rapidamente concordo com tudo aquilo que o Francisco disse, só referir caso fosse exatamente para gozar com a religião católica, eu, apesar de não sou praticante, acaba também por não me fazer muita diferença, mas o sítio em que foi feito foi um bocadinho errado. Se caso é para fazer uma, entre aspas, crítica ao cristianismo, obviamente também deveria ter sido feito a todas as outras religiões, para exatamente incluir exatamente a piada a todas as religiões, mas acaba por ser um bocadinho infeliz o momento em que esta situação acabou por acontecer. Como o Francisco disse, se fosse num outro contexto qualquer, aceitava-se, estávamos do lado da organização. Agora, sendo os Jogos Olímpicos, que é um sítio mais inclusivo, e tendo em conta que se passa, neste caso, na Europa este ano, onde a maior parte das pessoas também são exatamente cristãs, acaba por ser um bocadinho fora do contexto e fica um bocadinho mal na fotografia para os Jogos Olímpicos. Mas é o que é, vamos acompanhar então os Jogos Olímpicos, como o Francisco disse, e que Portugal traga as medalhas todas, e nós para a semana esperar que estejamos aqui a referir todos os medalhados portugueses que trouxeram medalhas ao longo desta semana, e para a semana então cá estaremos para fazer mais amizades. Por isso a todos, até para a semana.